Repita: a aliança de Deus com Abrão. Porque na verdade, quando Deus fala com ele, ele ainda era Abrão, não era Abraão. Nós precisamos entender todos os passos para que a gente não cometa erros. Porque se tem uma aliança de sucesso na Bíblia, é a aliança de Abrão com Deus. Essa é de sucesso. Note uma coisa, queridos, preste atenção. A aliança de Abrão com Cristo, com Deus, ela aponta para Cristo. E você vai entender um pouquinho. A gente não tem muito tempo, porque Deus não queria que tivesse tempo hoje para ministração, mas teria tempo para oração. Entende uma coisa aqui, ó. A aliança de Deus com Abrão, sem dúvida, a história de Abraão é inspiradora para nós, amém? Eu quero que você compreenda, repita comigo: Abraão é chamado Abraão, o pai da fé. Diga: Abraão é chamado amigo de Deus. Pai da fé, amigo de Deus. Assim, ele sustentou a aliança dele com Deus até o fim, cumprindo princípios, sendo a Deus. E todas as vezes que Abrão passava por qualquer dificuldade que seja, a promessa de Deus sobre a vida dele o livrava. Então, a aliança firmada com Deus, se nós obedecermos, Deus, Ele vai cumprir em nossas vidas o que Ele cumpriu na vida de Abrão. Então nós precisamos compreender que esta aliança também é um modelo a ser seguido. Abra a tua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Vamos falar um pouco da história. Gênesis 12, 1, a Bíblia diz: então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Parece ser fácil. Não parece ser fácil? Sim ou não? Não parece que foi fácil? Só que não é fácil, porque Deus está pedindo para ele uma coisa que naquele tempo era muito respeitada e honrada. Repita comigo: família. Porque tem pessoas que acham que o que Abrão fez foi muito fácil. Para ele não era fácil. Naquele tempo, os filhos eram muito obedientes aos seus pais. Então, um pedido deste: sai da tua terra, sai do meio dos seus parentes. Isso aqui é muito sério e muito profundo. Dos seus parentes e da casa do seu pai. Deus mandou ele se desligar do pai, dos parentes e da terra ao qual ele nasceu. Eu vou falar uma coisa para você. Quando eu saí da terra ao qual eu nasci, a cidade a qual pertenço, eu sofri. Eu sofri muito. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, culturas diferentes. Sabe quando você chega num lugar que você não conhece ninguém? Assim era o pedido de Deus para ele: sai daí. Sair da terra é muito importante. A terra ao qual a gente nasceu, nós temos apegos. Eu creio que a grande maioria aqui não é nascido em Mutum. Ali você não deixa sua família, você deixa amigos. Você deixa pessoas que importavam para você.
Não sei se você já passou por isso, mas é doloroso. E Deus ele fala assim, a primeira coisa, Abrão, e note uma coisa, aqui ainda não existe aliança. É importante saber. Aqui está preparando ele, se ele passar, porque se tem um homem que foi provado por Deus, esse homem é Abrão. Imagina a maior prova. Isso aqui é abandonar. Deus disse: abandona os teus, abandona a tua casa. Isso é sério, é pesado. Isso é muito forte. Então a primeira coisa, sai da tua terra e da tua parentela. Isso significa deixar tudo por amor a Deus. A maior prova de amor, eu estou comparando o casamento como a uma aliança com Deus. Nós estamos falando sobre isso aqui. A maior prova de amor que um homem dá para sua esposa é que quando se casa com ela, ele não deixa a mãe dele interferir em nada e ele sai de perto. A maior prova de amor que a mulher dá para o seu esposo é quando se casa com um homem e nunca reclama e nem fala mal dele no meio da sua casa. Então, casamento, a gente precisa deixar algumas coisas. Deus estava propondo para ele: você vai ter que abandonar a sua família, rapaz. Isso aqui é a primeira coisa, é a primeira atitude. Antes de fazer uma aliança com Deus, Abrão precisa se soltar de tudo que o prendia. Então não adianta você falar: eu quero fazer uma aliança com Deus, mas você ainda é preso nas coisas. Você é preso. E quando você se prende, você não se entrega por completo. Entende isso? A primeira coisa era sair das raízes. E todo mundo sabe que o pai de Abrão não adorava ao Deus vivo, mas ele construía ídolos, deuses. Ele tinha uma fábrica de deuses. Então Abrão precisava sair dali. E às vezes, muitas vezes nós não entendemos o porquê Deus nos manda nos afastar de pessoas que amamos. Às vezes é um irmão de sangue, eu estou dizendo, viu? Às vezes é uma pessoa que você ama, mas Deus está falando: ou você se afasta, ou eu não tenho aliança com você. Ah, mas isso pode parecer para nós uma agressão. Puxa, eu vou ter que separar do meu irmão, vou ter que separar do meu pai, da minha mãe, da casa, a quem eu amo. Parece muitas vezes soar como uma agressão para a gente. Mas na verdade Deus só está te preparando para uma aliança eterna com Ele. Então a primeira coisa que Deus pede é para que ele saia do meio dos seus parentes. A segunda coisa, versículo 2. Se o menino do Data Show me ajudar, eu agradeço. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Deus está dizendo assim: vou tirar você, você vai sair do meio dos seus parentes, e eu vou te fazer uma bênção. Você será uma bênção, e você vai ser um grande povo. Mas o Senhor está me tirando do meu povo. Sabe, às vezes a gente é tão apegado que a gente não quer, a gente quer aquilo que a gente tem, não aquilo que Deus quer para nós. Às vezes nós vamos afastar. Aí Deus está falando para ele assim: olha, você será famoso. Olha para o teu irmão e fala assim: ser famoso é muito perigoso, porque a fama atrai inimigos mortais. Eu vejo muitas pessoas querendo ser famosos, entende? E elas nem sabem o que elas pedem.
Quem apanha mais aqui na igreja, eu ou você? Vou perguntar de novo, quem que apanha mais aqui? Hã? Por quê? Tem gente que rouba lá fora e ninguém chama de ladrão, mas eu que não roubo sou ladrão. Quem que apanha mais? Quanto mais brilho, mais eu serei atacado. Então, entenda uma coisa, a proposta de Deus para Abraão não era tão boa, olhando de forma natural. Eu vou te fazer um povo grande. Quanto maior é o povo, maior é o problema. Diga, todo crescimento vem problema com ele. Meu pai sempre falava quando eu era pequenininho, eu escutava ele dizer assim, ó: quando uma cidade cresce demais, vem com ela também todos os malefícios do crescimento. Cresce a bandidagem, cresce isso, cresce aquilo, não é assim? E Deus está dizendo, olha, eu vou fazer você grande, eu vou fazer você uma bênção. Mas tem muita gente que não entende isso aqui. Ser tu uma bênção, isso nos ensina que não apenas devemos ter ou receber uma bênção, mas nós temos que ser uma bênção. Você sabe o que é ser uma bênção? Ele estava dizendo assim, ó, ser tu uma bênção. Ele está dizendo, aonde você passar, você abençoa as pessoas. Aonde você passar, você prospera as pessoas. Aonde você passar, você vai ter que se doar por elas. Não está dizendo que ele ia receber bênção, não, ser tu uma bênção. Você precisa ser bênção, aonde você for. Isso faz parte do pacto que eu quero fazer com você, Abraão. Aí você vai dizer assim, não é bem assim, apóstolo. Ah não? Jesus veio para ser bênção na vida do povo ou veio para ser abençoado? Porque Jesus andou na terra e Jesus carregava essa palavra com ele. Ele era uma bênção. Aonde ele ia, ele abençoava pessoas. Abraão, você precisa ser uma bênção. Você precisa carregar esse encargo. Olha para o teu irmão e fala assim, você quer ser uma bênção? Só uma bênção que te favorece ou uma bênção que só abençoa? Porque Deus, o ofício que Deus quer de nós é que nós andamos pela terra abençoando. Ser tu uma bênção. Agora, se eu estou debaixo de obediência, eu não preciso clamar por bênção. Por quê? Porque eu já sou uma bênção ambulante na terra. Aonde eu chego, abençoado está. Então, a promessa de Deus para Abraão não era fácil. Ainda não tinha uma aliança. Só estava preparando ele para formar uma aliança com ele. No versículo 3: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, o que Deus está dizendo? Aqui em outras palavras dizendo, olha, vai ter muitos problemas aí, viu? Vai ter gente que vai te amaldiçoar, vai ter gente que vai querer te matar, mas eu vou te proteger nessa aliança. Só que tem um porém. Você tem que ser uma bênção para que todos os povos descendentes de você sejam abençoados. Então, Deus estava propondo aqui para Abraão muito trabalho. Quando Deus te tira do conforto, Deus está chamando você para trabalho, para ministério. Deus está te chamando para uma aliança para você sentar e dormir. Eu vou falar do casamento de novo. O marido casou-se com uma moça linda, cheirosa, maravilhosa, inteligente. E ele está todo alegre porque ele se casou. E ele olha para ela e se encanta com ela todos os dias que ele a vê. O primeiro dia ele sai para trabalhar. E quando ele volta não tem almoço. Aí ele pensa, ela é nova, daqui a pouco ela vai entender. Aí ele sai, aí ele volta de novo, não tem nada.
No outro dia ele volta, vai procurar uma roupa, não tem uma roupa lavada. E aí ele começa a perceber que a moça está com cheiro ruim, porque ela não se cuida. Ela está usando roupa suja porque ela não lava. Ela está cumprindo a aliança? Quando nós nos casamos com Cristo e nos aliançamos com Ele, nós temos compromissos nessa aliança. A jornada de Abraão ia ser difícil. Deus não chamou você para ter uma aliança contigo para você ficar deitado. Deus chamou você para ter uma aliança contigo para você se posicionar. Se tu uma bênção, Abraão, através de você, os povos serão abençoados. Não vai ser fácil a jornada, mas essa é a aliança que eu te proponho. Então entenda uma coisa, que essa é a terceira bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tem um encargo aqui. Nesta aliança, você faz a sua parte, que eu faço a minha. Aquele que te abençoa, eu abençoo. Aquele que te amaldiçoa, eu te amaldiçoo. Você fica tranquilo, você está protegido dentro da aliança. Diga glória a Deus. Só que você tem deveres e encargos e responsabilidade. Diga, o jardim está fechado. Diga, a primeira aliança adâmica era deitar, levantar, comer, deitar, levantar, comer. A aliança agora é responsabilidade. Deus disse, eu faço a minha parte, você faz a tua. Quantos estão entendendo isso? Além de ser abençoado, Deus lhe promete proteção. Diga, quem cumpre princípio é protegido, não precisa se preocupar. Por isso não devemos ter medo do inimigo, mas devemos ter muito medo de quebrar a aliança, porque quando eu quebro a aliança eu estou desprotegido. Quando eu quebro a aliança, eu estou entregue. Então compreenda uma coisa, diga, Sansão tinha uma aliança, quebrou a aliança. Quando o inimigo veio, estava desprotegido. Todas as vezes a unção e o Espírito Santo vinha sobre ele, e ele vencia tudo. Lembra de uma coisa, depois que Deus fez essa promessa para Abraão, Abraão desceu para o Egito. E lá no Egito, Abraão passou a primeira prova. Pegou a mulher dele, Saraia, e retirou dele. E ele, temendo a morte, ele mentiu, dizendo que a esposa era sua irmã. Aí alguns teólogos vão dizer, não, mas era irmã de fato, porque ela não sei o que, meu irmão, a Bíblia diz que ela era a esposa dele. E a Bíblia narra que eles conversaram entre si, vamos falar que você é minha irmã, porque se eles descobrirem que você é minha esposa, eles me matam. Mas Abraão tinha uma promessa, e os seus inimigos não sabiam disso. Deus desce lá e fala, entrega a mulher de Abraão. E a Bíblia diz que ele sai daquele lugar mais rico do que ele entrou. Sabe por quê? Porque Deus prometeu abençoar ele. Então aonde Abraão ia, Abraão tinha sucesso. Então nós precisamos entender a força dessa aliança. Diga, esta aliança protegeu ele até o fim. Nós não temos muito tempo, mas eu quero aqui falar para você. Repita comigo assim, Abraão sempre foi provado. Foi provado quando roubaram a esposa dele. Foi provado quando o filho não chegava. E foi provado quando o filho chegou. Quando Abraão sai da guerra contra 5 reis,
para resgatar o sobrinho, no caminho, ele encontra o sacerdote Melquisedeque. E a Bíblia diz que era o sacerdote do Deus Altíssimo. E esse sacerdote vem até Abraão com uma bandeja de pão e vinho. Sabe o que é interessante? Que muitas pessoas estão desatentas. É que a primeira vez aqui que faz menção de pão e vinho. Aqui está apontando para a ceia para o Cordeiro. E alguns até dizem que Melquisedeque é o próprio Cristo que veio visitar Abraão. Agora, entenda uma coisa: o rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, no versículo 19, e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Versículo 20: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Lembra que Deus disse que ia abençoar ele e ia amaldiçoar quem o amaldiçoasse? Ou seja, Abraão era a menina dos olhos de Deus na terra. Quem tocasse nesse homem estava frito. Aí o sacerdote encontra ele com uma bandeja de pão e vinho, e traz a memória dele, para ele não ficar soberbo, que quem deu a vitória para ele foi quem? Deus. E agora ele vai servir a Abraão, e Abraão devolve o dízimo. A primeira vez que você vai ouvir falar de alguém devolvendo o dízimo na Bíblia é aqui. Para quem não sabe, está sabendo agora. O primeiro dizimista é Abraão. Agora olha para o teu irmão e fala assim: esse dízimo não é lei, é graça. Ele não vivia na lei, ele não era obrigado, mas ele faz porque ele é agradecido. Até aqui, Abraão só sacrificava em altares, só ofertava bois, ovelhas, só fazia sacrifício de animais. Daqui, ele começa a devolver espécie, ouro, prata, porque agora ele devolve o dízimo do despojo da guerra. Se foi Deus que me deu, é mais que justo que eu também entrego para Deus o que é dele. Isso é uma aliança. Diga, uma aliança verdadeira. Eu preciso ser agradecido. Então agora Abraão, ele, sem determinação de lei, agora ele ensina aqueles que se diz filho dele na fé a fazer o mesmo. E isso é terrível, porque tem muita gente querendo ter aliança, mas não cumpre princípios. Tem gente que se casa com uma mulher ou com um homem e não cumpre princípios. Você já viu falar naqueles que só quer venha a nós e o vosso reino nada? Pois tem mulher que dentro de casa ela só faz algo para o marido se o marido comprar ela. Isso é prostituição. Entende? Sabe aquela coisa? Eu estava agora em Cuiabá ministrando um casamento de alguém muito especial para mim, que me levou para as águas. Eu tinha 16 para 17 anos na época. E uma das coisas que eu ministrei nesse casamento, porque eu me senti honrado de estar ali,
Foi Efésios capítulo 5, versículo 25. A Bíblia diz que o marido ame a sua mulher e se entrega para ela, como Cristo morreu e se entregou pela igreja. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Quem é a igreja? Somos nós? Nós somos a igreja? E você, todo dia você está certinho? O amor de sacrifício, ele não presenteia ou abençoa porque você merece. É porque ali ele fez uma aliança. O marido merecendo ou não, você vai fazer comida para ele, você vai amar ele. A esposa merecendo ou não, você fez um sacrifício no altar, você vai ter que amar ela. Não é por merecimento, mas é por aliança de sacrifício. Abraão, aqui, ele se sente constrangido, porque um sacerdote do Deus vivo chega até ele com pão e vinho. Ele falou: ei, peraí, eu preciso fazer alguma coisa. E ele vai lá e manda o servo pegar todo o despojo de guerra, traz, porque eu quero devolver o dízimo. E a Bíblia diz que eles tomam o cálice, o vinho, come o pão, e o sacerdote o abençoa. Então, enquanto você não entender o que é uma aliança, você não vai viver os benefícios dela. Aqui é claro, Abraão, ele luta contra os reis, encontra com o sacerdote, devolve os dízimos, é abençoado, deixa pela primeira vez na história um princípio de honra, que tem poucas pessoas que sabem o que é isso, de ser fiel, quando tem um sacerdote. E aqui ele passa por mais uma prova. Repita comigo: aliança com Deus significa ser abençoado, mas também ser abençoador, porque Deus é fiel. Então Abraão, agora, ele tem uma aliança com o sacerdote. Ele tem um sacerdote agora. Antes ele não tinha. Agora ele tem um sacerdote que libera a bênção sobre a vida dele. Você precisa ter uma aliança com um homem de Deus, com uma mulher de Deus, que libera a bênção sobre a sua vida. Mas essa aliança, ela só vai ser poderosa quando você obedece e não quebra princípio. Diga: toda aliança, mais uma vez, toda aliança será provada. Nós vamos ser provados. Você vai ser provado pela pessoa amada, você vai provar a pessoa amada, todo mundo vai ser provado. E Deus também vai nos provar. E quando é que Deus nos prova? Quando Ele pede para você cumprir princípios e você não cumpre. Quando você entendeu e você não faz, você está sendo reprovado. Olha o que acontece com esse Abraão tão abençoado. Gênesis 22, verso 1. Eu tenho que acelerar para terminar. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. O que Deus fez com ele? Pois ele olha para o teu irmão e fala assim: você será aprovado. Não adianta ficar brabo, nervoso, porque você será aprovado. Todos que têm aliança vai ser provado. Repita comigo: José tinha um pacto, uma profecia sobre a vida dele. Diga: ele foi provado. Diga: teve que correr da mulher.
Então vai haver provações, versículo 2. Então disse Deus: tome o seu filho, seu único filho, Isaque, quem você ama, e vá para as regiões de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhes indicarei. Olha para cá e fala assim comigo assim: o dízimo foi Abraão que trouxe esta ideia à existência. Diga, aqui seria a primeira vez que Deus pedia um ser humano como sacrifício. Deus traz algo novo. Deus agora traz algo novo. Abraão podia falar assim: Senhor, mas o Senhor não é disso. O Senhor não precisa disso. Não tem alguns aí que ferem o princípio do dízimo? O que ele fala? Deus não precisa de dinheiro. Mas o Senhor não precisa disso. Para que isso agora? Mas qual foi a conduta dele? Versículo 9. Versículo de número 9. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu o que, gente? Um altar. E sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar. E em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Diga, Isaque, no coração e na mente de Abraão, estava morto. Sabe o que ele mostrou para Deus? Eu já entreguei para o Senhor. Eu subi aqui, eu amarrei, eu arrumei as lenhas e eu coloquei o cutelo agora para descer. No coração já estava morto. Abraão agora é provado e aprovado. Quem gostaria de ser provado e aprovado? O problema é que tem muitos que não gostam de ser nem provado. Se você fazer uma brincadeira falando que você está provando, a pessoa já fica brava. Imagina, versículo 11. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Eu imagino que ele estava assim, ó. Porque pensa, só de estar na presença de Deus, a unção é tão forte que você já não consegue ficar de pé. Imagina na presença de Deus com um cutelo na mão matando o filho. Eu acho que quando ele escutou a voz do anjo, ele falou assim: Deus é bom, vai falar para não matar. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Olha para o teu irmão e fala assim: fidelidade com Deus não é só dízimo, não é só primícia, não é só oferta, é uma entrega por total. Porque se você não entrega tudo que você tem para Deus, você não é digno da aliança. Porque o Deus da aliança é o Deus que entrega tudo que tem. E às vezes nós não queremos entregar algumas coisas, alguns pecadinhos escondidos que a gente coloca debaixo do tapete e pensa que ninguém está vendo. Mas Deus está vendo que você está quebrando a aliança com Ele. Não adianta. Deus está dizendo: vem, Abraão, não precisa mais tocar no menino. No versículo 13, Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto, e foi lá e pegou e sacrificou como holocausto em lugar do seu. Imagina a alegria desse menino. Não, porque tem gente que pensa que Isaque era neném. Não, Isaque era grande. Isaque já era um adolescente grande, um homem, porque ele carregava lenha nas costas. Imagina a alegria. Por quê? Porque ele viu que o pai ia matar ele. Imagina a alegria de Abraão
Quando ele olha e fala assim: não vou matar a minha Heleninha, né, Renata? Né, Jefferson? Imagina, não vou matar meu José. Ai, você consegue imaginar isso? Mas ele foi o quê? Provado. A gente precisa ser provado e aprovado. A gente não quer entregar nada, irmão. A gente não quer entregar nem o nosso tempo na quarta-feira para vir aprender no curso de ensino. Porque tudo é muito pesado para a gente, tudo é muito cansativo. A gente não quer entregar nada para Deus. Sabe, os moldes da aliança com Abraão e Deus, foi Deus dizendo para ele no começo: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para onde eu te mandar. A primeira coisa foi cortar o laço familiar. Ah, mas então tem que esquecer da minha família. Não, não é esquecer da família, é amá-los, respeitá-los e orar por eles. Mas Deus tem que ser o centro de tudo, porque é assim que Deus faz para conosco. Então entenda isso. Agora, ele é provado, e pensa numa provação. Versículo 14: Abraão deu àquele lugar o nome de quê, irmãos? O Senhor proverá. Por isso até hoje você diz: no monte do Senhor se proverá. Olha para o teu irmão e fala assim: não tenha medo, o Deus da aliança vai prover. O Deus da aliança vai prover. O Senhor proverá. Versículo 15, a Bíblia diz assim: pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo. Agora Deus está o quê? Consolidando. Deus está jurando por ele, consolidando a promessa. Declara o Senhor que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência, o que, gente? Não, mais alto. Mais alto. As cidades dos que lhe foram o quê? Olha para o teu irmão e fala assim: tua descendência serão conquistadores. Diga: os seus inimigos vão perder a terra, porque a descendência desta aliança serão conquistadores. O que acontece? Quebrou a aliança, perdeu a promessa. Olha para o teu irmão e fala: quebrou a aliança, perdeu a promessa. Dá uma risadinha para ele assim, ó: perdeu a promessa. Porque tem gente aí que está perdendo promessa por coisa boba, tá? Está colocando a mão naquilo que é pecado. Está achando que ninguém está vendo. O que é santo, não adianta você querer perverter, não. É santo. Vai conquistar, é uma geração de conquistadores. E Deus está jurando por ele. Ele está jurando por ele mesmo. Ele está dizendo: agora eu juro por mim mesmo. Porque Abraão fez algo que Deus pretendia fazer no futuro. Então Deus está jurando. Deus não é igual a gente que fala assim: eu juro pela minha mãe. Quem já jurou pela mãe aí, gente? Coitada da mãe, ainda bem que Deus não vê isso. Porque quantas vezes você jurou pela sua mãe e não cumpriu, hein? Já era para tua mãe estar, nem sei na onde. Juro pelo meu pai. Não jura por mim não, meu irmão. Juro pelo meu pastor. Não jura não. Não, maldição vai te pegar. Porque tem gente que só sabe prometer e não cumpre nada. Só promete.
Ai Deus, se acontecer, irmão, faz sem acontecer, porque Abraão fez sem acontecer. Aliança é isso, diga, aliança é fazer sem expectativa que vai acontecer algo. Não é um casamento? Então eu tenho que fazer. Jesus é o noivo, eu sou a noiva, eu preciso fazer por ele, eu preciso estar atento. Abraão, ele entende, versículo 18, e por meio dela, todos os povos da terra serão o quê? Diga, a minha geração de conquistadores vai abençoar os povos da terra. Porque você me viu? Diga, obediência, cumprir aliança. Ah, mas eu só obedeço até aqui porque eu acho, porque tem um monte de crente aí no achismo, né? Eu acho que não é assim. Você não acha nada, você não leu, você não entendeu, você não nem ora às vezes. Não, porque Deus falou comigo, falou nada. Para de mentir que Deus falou com você. Porque, irmão, para Deus falar com a gente tem que orar muito e dedicar muito, tá? Não é assim não, Deus falou comigo. Engraçado que Deus só fala com você quando é para beneficiar você. Quando é para me arretar, não foi Deus, foi o opositor. Quando é para exortar, não é de Deus isso. Não é de Deus por quê? Porque você está atraído pelas suas paixões da carne. Então tudo que fala contra não é Deus. Só é Deus aquilo que abençoa. Fala, é verdade, vai. Então entenda, uma aliança vai ser provado.